Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Voltando. Então, vamos dar cumprimento lá. O que acontece? Eu não posso dizer que esse anticristo é um líder político mundial, mas ele vai ter influência no meio político. Ele vai controlar. Possivelmente, pode ser que seja um banqueiro, pode ser que seja da ONU, que eu não posso terminar. Pode ser que seja daquele outro lá, como que chama? Tem vários órgãos que controlam o mundo, né? Tem a de sal, né? E tem o outro órgão que é das nações, que controla as nações, né? Então, o que acontece? Pode ser qualquer um desse que tem essas ligações. Pode ser um banqueiro também, né? Porque tem muito dinheiro, ninguém sabe. Na novela Apocalipse fala que é o banqueiro, né? Mas não dá para você bater o martelo, né? Só dá para bater o martelo que ele vai ter muita influência, vai falar de paz, vai ser carismático, vai trazer soluções para o mundo, tá? Para resolver as coisas do mundo. Vai falar que é Cristo, que é o próprio Deus, tá? Para enganar. E isso tudo a gente pode bater o martelo. E que ele vai ser um líder. Mas líder, se é político, agora religioso não é, porque o religioso sai da terra. Saindo da terra, também, terra representa, também tá na mesma base de nações, de pessoas, mas vai ser pessoas que falam de Deus, mas é falso profeta, entendeu? Que é o falso cristão, a falsa noiva, lembra de Babilônia, de Apocalipse, né? Então, é isso aí, tá? Porque antes Cristo são falsos cristãos e falsos líderes cristãos, entendeu? Seja da igreja católica, protestante, evangélicas, espírita, tudo anticristos. Porque eles são tudo contrário à Bíblia. Ele usa a Bíblia igual o diabo usou para enganar Jesus. Lembra na tentação do deserto? O diabo falou, ó, se tu és filho de Deus, coma, porque está escrito, ó, vai, pula daqui, né? Transforma a pedra em pão e coma, e pula daqui, porque vai dar ordem aos seus anjos para que você não tropece. Quer dizer, não tentará o seu teu Deus. Jesus respondeu, está escrito também. Então Jesus combateu com a mesma palavra. Então ele conhecia a palavra e usou a Bíblia para contra Jesus. Então, se ele tem tanto poder de convencimento dos anjos, levou os anjos caídos com ele, como que ele não vai enganar a população que não tem conhecimento da palavra de Deus? É ingenuidade pensar que ele não vai enganar, né? Agora, se a pessoa está estudando e tem conhecimento, é mais difícil dele enganar, entendeu? E ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer temporariamente. Outra coisa que eu não acredito com o arrebatamento, eu acreditava antes, tá? Que ia ser antes da grande tribulação, mas eu não acredito mais. Eu acredito assim, pode ser que muitos de nós não estejam mais aqui porque nós poderíamos morrer antes da grande tribulação. Mas não que vai vir um arrebatamento antes. Por quê? Porque fala que vai fazer guerra contra os santos e vencer. E já está no estado avançado do livro de Apocalipse quando fala isso. Então quer dizer que a igreja vai estar aqui. Vai passar por tudo, né? Então tem várias passagens que fala. Só que o arrebatamento pode ser arrebatar de um lugar para o outro. Não precisa ser arrebatar para o céu. Às vezes é arrebatar de um lugar para o outro, é para o deserto, sair, deixar as tecnologias para não ser rastreado, sair da visão da besta, tudo isso daí, né? Entendeu? E isso é no dia que acontecer a grande tribulação, que nós não estamos nelas ainda, tá? Nós estamos no princípio das dores. Ainda tem que acontecer coisa para chegar e entrar nelas. E são 7 anos, porque são 3 anos e meio de uma falsa paz, e aí vai começar, quando terminar os 3 anos e meio dessa falsa paz, vai começar a perseguição. Entendeu? Porque vai dar a sensação de paz, de tudo tranquilo. Ó, ele é o Messias mesmo, ó, ele é o escolhido que veio por Deus. Entendeu? É para enganar. Então, as religiões já estão enganando. Porque tem doutrinas de demônio, ensino de homens corruptos, tá? Em 2 Timóteo isso, tá? Que se desviam da verdade. Então, da onde tá? E se você fizer interligação com Mateus, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, tá assim, que naqueles dias vão dizer, nós não expulsamos demônios em seu nome, Senhor, nós não fizemos muitas maravilhas, nós não curamos em seu nome. Quem é que faz isso daí? É religioso, entendeu? Só não vê quem não quer, quem quer continuar cego, mas aí é cada um. Quer continuar cego, que fique cego para lá. Eu já abri meus olhos.
Então, quer dizer, e não vos conheço, diz o Senhor Jesus. A parte de mim vós que praticai iniquidade. Iniquidade aqui não está falando de pecado sexual, nem de outro pecado. Está falando de iniquidade, é o filho da perdição, o homem da injustiça. Iniquidade é injustiça. Iniquidade é você ser contrário a tudo que a palavra de Deus ensina. Então, a injustiça, é a arrogância, é a pessoa soberba, você está cheio de frutos pecaminosos e blasfêmias contra Deus. Isso é iniquidade, tá? Então, o homem do pecado, filho da perdição, que vai se revelar em 2 Tessalonicenses, está explicando, tá? E aí ele fala também, o pastor Antônio Júnior, que não será assim. Só que Paulo, lembre-se que Paulo escreveu aquela carta há mais de 2000 anos atrás. Então ele já tinha um murmurinho que Jesus já tinha voltado. Mas ele falou, não será assim. Não deixe ninguém te enganar. Paulo falando em 2 Tessalonicenses, leia lá. Não deixe ninguém te enganar. Mas só que ele falou isso há 2000 anos atrás. Ele falou, antes tem que vir a apostasia. E hoje, o que nós estamos vendo aí, irmãos? Não é a desistência da fé verdadeira, porque é a desistência da verdade. A desistência da fé verdadeira é o afastamento da verdade. De quem é a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Ninguém está acreditando mais na palavra de Deus por causa dos falsos profetas. Entendeu? Então hoje os verdadeiros profetas falam, da parte de Deus ninguém acredita. Porque os falsos profetas, por isso que fala que venceriam os santos. Tá vendo? Então vencendo os santos. Porque a igreja de Laodiceia, ela está rica, está bastarda, né? Não precisa de nada, nem ninguém. E de Jesus fala, não vês que é nu, desgraçado, miserável, compre ouro refinado. Compre ouro, está falando ali da palavra de Deus, para enxergar. Compre colírios para enxergar, está falando do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, olhos, lamparinas para você enxergar. Compre roupas brancas, está falando de purificação, de santificação, entendeu? E tudo nesse sentido aí. E a igreja de Laodiceia está altiva, entendeu? Então, você vê que o conjunto da cristandade está dando mau testemunho. E aí Cristo procura, ele fala lá, se eu bater e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo no reino de meu Pai. Ou seja, ele está procurando já a comunhão individual, porque a coletiva está falhando. Vai voltar a se congregar tudo de novo? Vai, mas está falhando. Por quê? Porque ele falou, adorar o Senhor teu Deus em espírito e verdade. Não existe mais templo. Se reunir onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome. Entre a sua família, entre os irmãos em Cristo, entre os vizinhos, reúne na sua casa, estuda a Bíblia, louva o Senhor, ore junto. É isso aí, congregar é isso, não tem mais templo. Entendeu? Mas insistem em desobedecer a ordem do Senhor, porque isso é rebeldia. Só que eles não querem chegar. Porque eu acabei de falar, Jesus vai falar que não vos conheço, vós que pratiquei iniquidade. Esses daí são que estão no templo, religiosos, religiosidade, entendeu? Que estão desobedecendo a palavra do Senhor. Então eles estão em rebeldia, eles não querem, eles estão ficados naquilo lá, estão com a mente cauterizada. Então para eles está certo, mas vai ser descortinado isso daí. Porque quando Deus ia buscar a sua igreja, ele vai levar uma igreja de pedra ou vai levar os santos? Eu pergunto, me responda aí no comentário se ele vai subir com a igreja de pedra, porque tudo isso daqui não a terra em si, gente. Não a terra em si. Já expliquei isso no outro vídeo. As obras que o homem criou, ele criou para ganhar dinheiro, para ficar rico. Ajuda a gente? Ajuda. Auxilia a gente? A gente tem que utilizar dessas coisas? Tem, porque senão a gente vai morrer. Tá? É o que eu acabei de falar. Se você não usufruir dessas coisas, você vai morrer. Aí, faça que quem não usufruir das coisas que o homem da besta criou, você vai ser morto, porque você precisa comer, você precisa sobreviver, e daí? Como é que você vai fazer? Entendeu? Então, eu acredito nessa linha. Entendeu? Esse é o meu raciocínio, nesse sentido. Eu não acredito... eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação para ser provada, porque Deus vai ter que provar, e ele já começou a provar, para separar o joio do trigo. Entendeu? Porque senão não tem, e os anjos vão ser o ceifeiro, que vai separar. E ali eu só estou estudando para descobrir, irmãos, que eu ainda não tenho clareza na minha mente. Eu tenho uma suspeita minha da minha interpretação, mas eu não posso também bater o martelo nisso. Porque, como eu disse, o livro de Apocalipse é muito complexo.
Tem coisa que dá para bater o martelo, tem coisa que não dá. Tem gente batendo martelo aí demais, cara. E aí as coisas não acontecem, aí as pessoas vão falar que é falso profeta. Por causa disso aí, você fica batendo martelo em tudo. Ó, você viu? Ó, ele falou, uma coisa que eu gosto do pastor Antônio Júnior, que ele é manso, ele não ofende ninguém, ele sabe falar com mansidão e outra. Tem coisa que ele não bate o martelo. Entendeu? Eu acho que ele até acredita em algumas coisas, mas ele não bate, ele tem cautela, é igual eu. Porque tá certo, você vai bater o martelo, vai achar que você é falso profeta se não acontecer. Entendeu? Então você tem que pisar em ovos com o Apocalipse, com o livro de Apocalipse. Entendeu? Então eu acho assim, que fala lá dos anjos da sete igreja. Eu tô tentando descobrir se esses anjos são anjos literais ou são pastores, que são usa a figura de anjo, né? Porque como se a gente não costuma falar, quando uma pessoa dá uma ajuda para outra, fala, nossa, você é um anjo enviado do céu, não é assim? Então, pode ser nesse sentido, pode ser pastores, e pastores aqui não é no sentido de líder nacional, de denominações, de religião. Líderes, são pessoas que apontam para Cristo, que caminha as ovelhas, que é as pessoas, aquela que crê em Cristo e está sem entendimento, que mostra o verdadeiro entendimento da palavra, da verdade. Lembre-se que Paulo falou, aquele que te perturbar com outro evangelho, qual não é outro, mas alguns que vos perturbam e querem transformar o evangelho da graça de Deus, o evangelho de Cristo, que é o que Paulo pregava, que seja anátema. E anátema significa maldito ou amaldiçoado. Que seja maldito ou amaldiçoado. Então, ó, esses daí estão pregando outro evangelho nos púlpitos. Então, a gente está avisando. Sai daí, povo meu, sai daí, se reúna de outra forma. Isso daí é Babilônia, vai ser queimado, né? Tudo essas obras aí, inclusive as igrejas, as abadias, vão ser tudo queimadas pelo Senhor. Não sei como que ele vai fazer isso. A gente só tem que confiar. A palavra está dizendo que vai ser queimado em Apocalipse. Vai ser tudo queimado, tá? E outra, o lago de fogo para mim é a última explicação aqui, nessa parte, tá, irmãos? Que eu vou dar. O que é um lago de fogo para mim? Imagine todos os seus medos, todas as suas dores e pense ela triplicada em nível assim estrondoso. Todos os seus medos e todas as suas dores. Vai ser jogada a sua alma no abismo. Tá? E lá vai ter todos os seus medos intensificados e as suas dores. Não dá para dizer como que vai ser esse lago de fogo. Porque lago de fogo pode ser tanto literal, ter um fogo lá interminável que nunca se apaga, que Jesus falou. A parte de mim, maldito. A parte de mim, maldito. Olha a palavra que ele usou. Para o fogo eterno que nunca se apaga. Nunca. A palavra aí, chave, é nunca se apaga. Para a eternidade que nunca se apaga. Onde vai ser lançado o diabo e seus anjos. Então, os incrédulos vão parar lá. Não é porque o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos. Mas os incrédulos vão para lá que querem seguir a besta. Querem seguir as ideologias da besta. Então, vão parar lá porque querem. Porque Deus mandou Jesus. Então, Jesus está convidando. Venham a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu lhe darei alívio. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem outro pastor, não tem padre, não tem religião, não tem nenhuma religião, não tem nada. É só Jesus o caminho, ele é o suficiente caminho. Quem quiser outro pegar atalho, aí vai dar conta do Senhor. Isso não foi eu que estou falando, é a Bíblia, tá? Aí eu falei no outro vídeo, tem gente que diz que não crê na Bíblia porque foi escrito por homem. O livro de Allan Kardec não foi escrito por homens? Outros livros de filosofia não foi escrito por homem? Todo mundo acredita. Então, a Bíblia é um livro espiritual, é um livro sobrenatural, é um livro, palavras vivas, palavras que têm poder de transformação de alma, de transformação de vida. Entendeu? Porque ela é viva, é o próprio Jesus Espírito. Entendeu? Então, como uma pessoa vai falar que não acredita que foi escrita por homem, que foram inspirados pelo Espírito Santo, eu estou falando os profetas. Lógico que teve erro de tradução, algumas palavras só, que teve erro de tradução, da tradução, não da Bíblia como todo, tá? Mas quem quiser não acreditar na Bíblia é o direito, a gente não pode obrigar. Esse aqui é o canal, não é de posição, é para reflexão.
Eu já fiz o canal aí, já falei, explicando o motivo dos meus vídeos. Não é para impor, não é para xingar ninguém, não é para ofender religião ninguém. Quem quiser seguir as suas religiões, que siga. Eu não estou falando para você. Eu estou falando para você o que Deus manda eu falar. Sai daí, povo meu. É Deus que está falando, não sou eu que estou mandando ninguém sair. Se você quer ouvir, ó, lembre, quem já leu o livro de Apocalipse sabe do que é isso. Quando ele fala as 7 igrejas, e igreja aqui entende, é o corpo de Cristo, é a reunião dos santos. Ele não está falando para um templo que não tem ouvido, um templo de pedra. Ele está falando para pessoas. A igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está... qual que é a outra lá que eles falam lá? São 7 igrejas. Acabei esquecendo das 8 igrejas. Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Bérgamo, Tiatira... tem mais 2. Não me lembro agora, irmão. Fugiu da minha mente. Então, que ele diz às igrejas? Ele fala assim, ó. Essas igrejas, escute o sopro do vento, a voz do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo? Você está ouvindo o que o Espírito está falando? Ele está usando profetas. É a voz de Deus por meio dos profetas verdadeiros dele. Ouça, sai daí, povo meu. Aí, se você vai obedecer ou não, é com você. Se você quer frequentar as religiões, é com você. O problema é seu. Eu vou continuar sendo seu amigo. Se for meu parente, eu vou continuar amando do mesmo jeito. Se for meus irmãos em Cristo, porque o que é irmão em Cristo? É irmão não porque ele frequenta o templo, é irmão religioso. É porque ele diz crer na obra de Cristo na cruz. Certo? Porque se todo aquele que crê na obra que Cristo morreu, Cristo ressuscitou e o seu sangue cobriu o nosso pecado, a gente chama de irmão. Se ele é falso ou verdadeiro, vai ser descortinado lá. Entendeu? Aí a intenção do coração é só o Senhor que vai ver. A gente pode provar pelas atitudes. Entendeu? Se mais ou menos, se é falso ou se é verdadeiro. Né? Mas a gente também não pode falar. A gente prova e toma cuidado com aquele lá. Porque já está vendo que as atitudes não condiz com a palavra. Entendeu? Mas a gente não pode julgar. Então, falar que ele vai para o inferno, porque não dá. Às vezes é muito complexo você ficar fazendo julgamento. Você pode julgar as atitudes, chamar a atenção. Ó, irmãozinho, você está andando errado. Aí, se ele não quiser, você larga ele lá e ora por ele. Simplesmente isso. Você não pode impor nada. Entendeu? É tudo com mansidão. Ele não quer? Siga o caminho dele lá. Deixa lá. No final dos tempos, ele vai se entender com o Senhor. Ele não acredita? Porque tem muitos que leu o Apocalipse, mas eu creio que não acredita nada dos acontecimentos de lá, porque se acreditasse mudaria de vida. E alguns deles continuam na mesma vida, nas suas promiscuidades, traindo suas mulheres. Eu não estou falando de um ato ou outro que você falha, que às vezes você trai sua mulher em um ato, mas se arrepende e não faz mais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que vive praticando isso. Que vive praticando a mentira toda hora, que vive traindo toda hora, que vive trapaceando toda hora, que vive roubando toda hora, que vive adulterando toda hora, que vive em promiscuidade toda hora. Esse sim é falso, entendeu? E fala que é cristão. E que ele falou lá que vai ter uma religião única. Eu também acredito, vai ter, já estão fazendo, já tem, eu acho que até já existe já, né? Que vai ir todo mundo lá, espírita, macumbeiro, vai ter todo tipo de gente lá. Só que o que eu acredito também? As religiões hoje, elas são úteis para o anticristo, porque elas estão levando um engano, entendeu? Porque elas são a Babilônia, entendeu? E a Babilônia também está dentro do sistema, e o sistema não é só a Babilônia, não é só a falsa noiva, não é só a meretriz. A Babilônia é tanto uma cidade como uma ideologia. E a Babilônia é tanto como uma religião falsa. É um sistema e tanto do meio político também. É tudo Babilônia. É confusão, é engano. Babilônia é confusão, engano. E hoje é o que mais tem, confusão e engano. Você pode olhar para o mundo aí que você vai ver. Tá? Cada um diz uma coisa que crê de um jeito, que é uma fé só. Ué, a Bíblia diz que é uma única fé. Um só Espírito, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos que crê. Na Bíblia está dizendo de todos, mas é todos que crê. Porque lá... A Bíblia, já falei para vocês, ela se entende assim, você cumprimenta uma carta com outro livro, cumprimenta com os evangelhos, você faz a interligação. Você não pode só entender ela nua e crua. Você leu aquele livro ali,
Não, tá falando daquela história, mas você interliga com outra história. E alguma história de algum livro, ela não termina naquele livro. Às vezes ela tem o desfecho em outra carta ou em outro livro. Entendeu? Só que dá trabalho para estudar a Bíblia. Não é que ela é difícil de entender. Ela é complexa ao mesmo tempo é fácil. Ela é simples. Só que os homens que complicam porque ele tem que saber o que ele quer. Se ele não sabe o que ele quer, aí ele vai complicar. Se a palavra de Deus, gente, diz uma coisa e o homem insiste em dizer que não é daquele jeito, então ele não entende porque ele não quer. Porque ele quer continuar entendendo da sua vontade da carne. Ele não quer aceitar o que o Senhor está dizendo. Entendeu? Porque o que o Senhor diz, ela vai afetar a nossa carne. Porque ela vai contra a nossa carne. É coisa que vai a favor do Espírito Santo. Então, se você se converteu e tem o Espírito Santo, você tem que aprender a aceitar a palavra do Senhor como ele está te enviando. Então, aí o Espírito vai lutar contra a carne. Então, a carne quer distorcer a palavra. O Espírito fala, não, Senhor. Isso aqui eu vou aceitar porque é Deus que está falando. Eu ainda não entendi. Eu ainda não concordei porque eu não entendi. Mas é o Senhor que está falando, então eu vou aceitar. É isso. Mas a pessoa não quer aceitar. Aí ela não entende. Se ela não aceita, ela vai se recusar a entender. Entendeu, meus irmãos? Então é mais ou menos isso daí, tá? Esse foi o vídeo. Vou fazer o outro aqui, porque eu vou fazer o outro vídeo dele. Que são dois da mesma linha, tá? Mas com outras histórias para vocês entenderem. Quem quiser se aprofundar, procure. Quem não quiser, não procure não. Deixa pra lá. Cada um segue sua vida. Minha vida continua. E vocês também. Eu amo vocês do mesmo jeito, tá? Mesmo que aqui não é uma imposição, eu já falei isso. Aqui ninguém está impondo nada. É o que eu creio. E quero passar minha crença e passar o que o Senhor fala para mim falar para vocês se converterem. Não é se converter à religião, é converter a Cristo, ao que a palavra ensina. Entendeu? Isso é conversão, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de coisas erradas para coisa certa que a Bíblia ensina. É isso. Entendeu? É renovação de mente, é renovação de espírito. Entendeu? É ser uma nova criatura, um novo homem. É isso. Você não é mais aquele antigo que você fazia aquelas coisas. Agora você nasceu de novo. É isso que é conversão. Entendeu? O significado de conversão é isso. Então, tudo de bom para vocês, para todos que vocês amam. Excelente noite. Que Deus abençoe, excelente semana. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Prospere a vida de vocês em todos, todo o âmbito da vida de vocês. Muita saúde, muita paz e muito amor. Inale amor, pratique a paz e a mansidão. Deus abençoe a todos. Até a próxima.